Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas técnicos. Hoje, eu vou mostrar para vocês sobre como a gente calcula a potência em motores. Então, vamos ver então quais são os tipos de potência que a gente tem no motor e como que a gente calcula cada uma delas. Vamos lá. Então, o nosso título é a estimativa da potência de motores. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que tem três tipos de potência no motor. Tem a potência teórica, a potência indicada e a potência efetiva. Com essas três aí, a gente consegue estimar qual que é o rendimento do seu veículo. E pode ser o rendimento térmico, o mecânico ou o termomecânico. Cada uma delas aqui diz respeito a um desses rendimentos aqui. Quando a gente vai falar da teórica, quer dizer, então, que a gente vai considerar que vai ser uma máquina térmica que converte todo o calor em energia mecânica. Seria uma máquina térmica perfeita. Então, a teórica é muito diferente da efetiva. A efetiva está lá no outro lado, porque ele vai levar em consideração tanto a perda de calor quanto a perda mecânica no carro. Mas só que no meio dessas duas, você vai ter a potência indicada. Essa potência indicada, você vai considerar as perdas caloríficas. Então, não vai ser 100% de eficiência como se fosse teórica. Aqui você já leva em consideração as perdas caloríficas. Já na efetiva, você vai também levar em consideração, além das perdas caloríficas, você vai levar também as perdas dos equipamentos mecânicos. Por exemplo, você tem uma perda mecânica por atrito, por ruído, você tem uma perda mecânica no volante do motor com a embreagem, você tem uma perda mecânica na transmissão, você tem uma perda mecânica na homocinética e assim por diante. Tudo isso vai gerar uma perda mecânica para você. E a pressão efetiva leva em consideração tudo isso. Por isso que quando a gente vai colocar um carro no dinamômetro, o que a gente está medindo é a potência efetiva, porque é a potência que efetivamente chega nas rodas. Beleza. Como que a gente vai entender o que é potência? É uma quantidade de energia que vai ser convertida num tempo. Então, é o quanto de energia que eu consigo converter num certo período de tempo. É o quanto que eu consigo aproveitar ali daquele meu calor e fazer ele virar outro tipo de energia, como trabalho. Quando a gente vai olhar para os motores térmicos, né, a gente vai ver então que a nossa energia térmica, ou seja, o calor que a gente fornece, vai ser convertido em energia mecânica. E essa energia mecânica é aquela que vai movimentar, aquela que vai gerar o trabalho, que vai girar o volante do motor. As nossas unidades padrão vocês já conhecem, para potência, que é quilowatts. Isso é bastante utilizado para motores elétricos também. HP e CV. A unidade internacional, quilowatt. Então, você pode utilizar o quilowatt como unidade internacional. E você pode fazer a conversão dessas unidades aqui a partir desses valores que também já foram apresentados para vocês. Lembrando aqui que você pode sair de quilograma força vezes metros por segundo para horsepower ou para cavalo, e depois você pode ir também para quilowatt sem nenhum problema. Então vamos lá, primeira coisa, como é que a gente vai calcular essa potência teórica? Primeira coisa, nossa primeira equação. Potência teórica, PT, vai ser o consumo de combustível vezes o meu poder calorífico do meu combustível vezes a densidade do meu combustível. Então, você está vendo aqui que a potência teórica tem muito a ver com o combustível, com a qualidade do combustível que a gente está colocando no nosso motor. E a gente pode transformar unidades, né? Uma caloria vai ser 4,18 joules. Ou 1 quilocaloria, você vai multiplicar isso aqui por 10 a terceira, vai ser 4.186 joules.
E você tem aqui também a transformação para sair em quilowatts. Então, está aqui, ó, potência teórica em quilowatts. Você vai utilizar a seguinte fórmula, porque watts é joule por segundo. Então, você teria que ter um 10 a terceira vezes o joule por segundo. Para fazer essa conversão, a gente divide por 3.600, que é o número de segundos que tem na hora, faz a conversão de joule para caloria e também multiplica aqui, divide aqui por 1.000 para você chegar no seu resultado em quilowatt. A gente utiliza essa fórmula aqui. Como que a gente mede o que é o poder calorífico de um combustível? A gente utiliza um ensaio de laboratório num equipamento chamado calorímetro, que vai medir qual que é a capacidade de energia em cada quilograma ou cada litro do combustível que está sendo inserido lá. Então, qual é a energia potencial que aquele combustível tem num determinado volume ou numa determinada massa? Para a gasolina comum, a gente tem aqui, então, nosso poder calorífico em quilojoule por quilograma, ou quilocal por quilograma. Você lembra que você pode transformar os dois a partir dessa nossa equivalência aqui. E tem a relação estequiométrica também, de ar e combustível. Quantidade de ar para combustível que é utilizado. Tem o diesel aqui também e o álcool etílico. A densidade deles também está escrita aqui. Beleza, vamos lá para um primeiro exemplo. Primeiro exemplo, vamos calcular qual que é a potência teórica do motor. Vamos para os dados. O tipo de combustível é diesel. Então, vou vir aqui olhar qual que é a densidade do diesel. Essa. Poder calorífico, está aqui. Densidade do combustível, 0,823. Está aqui, ó, 0,823. O poder calorífico desse combustível, 10.923 quilocal por quilograma. Então, tá aqui, ó, 10.923. E o nosso consumo horário, isso aqui eu tenho que te dar. Qual que é o consumo de combustível no calorímetro no calorímetro ou no motor durante 1 hora? Então, eu te falo que em 1 hora são consumidos 6 litros desse óleo diesel. Vamos lá. Calculando isso, nossa fórmula, então, era o consumo de combustível, 6 litros por hora, vezes o nosso poder calorífico, vezes a nossa densidade do combustível. Então, fazendo essa multiplicação, achamos aqui nossa potência teórica de 53.937 kcal por hora. E para fazer lá a transformação, só lembrar da nossa fórmula aqui, ó, só utilizar essa fórmula. Para achar em quilowatt, pegamos esse valor aqui, substituímos na nossa fórmula e achamos aqui, ó, 62,72 kW. Se eu quiser transformar isso para HP, divido por 0,74. Se eu quiser transformar para cavalo, eu divido por 0,73. E acho em cavalo. Então, isso aqui é bem simples, uma fórmula bem tranquila da gente calcular. A gente tem alguns dos principais combustíveis que são utilizados hoje. Então, tem o butano, o propano. Isso aqui geralmente são utilizados em usinas de geração de energia ou reaproveitamento de biogases e assim por diante. Você utiliza bastante eles aqui. Tem a gasolina comum, que é o mais utilizado. O diesel, número 1, número 2. O álcool metílico, etílico e butílico. Tudo isso aqui são utilizados como combustível. O nosso aqui, mais tradicional, é o álcool etílico. Tem também o gás natural veicular, ou GNV. O GNV também é utilizado em muitos carros. Aí vocês provavelmente já viram algum carro que é instalado com aquele kit gás, né? Aqui na nossa cidade eu acho que nem tem um posto que... Nossa, lá no Rio de Janeiro tem um em cada esquina, ué.
Pois é, lá no Rio de Janeiro isso é muito comum, né? Muito comum. Muito demais, velho. Fiquei Principalmente para surpreso de pessoas. saber que aqui não tinha. É porque, por que que você vai utilizar esse gás natural veicular? Porque o poder calorífico dele é maior do que os outros. Olha aqui, ó, nossa unidade, 12.491. Se a gente for analisar, 12.000 é praticamente o dobro do álcool etílico, ou é também maior que a gasolina. Então, por isso que a gente utiliza o gás natural veicular, porque ele tem uma eficiência maior. Tem aqui a densidade relativa do nosso gás. Densidade relativa é a densidade relativa a ele mesmo numa certa condição. Todos os gases têm isso aqui, ó, é um número adimensional, porque é relativo a ele mesmo. Tem a densidade do ar. Então, o nosso ar aqui a gente supõe que é 1,2 kg por metro cúbico. A gente vai ter agora, então, o poder calorífico. Como que calcula o poder calorífico? Que é aquilo que eu falei para vocês. Vai ser expresso geralmente em quilocal por metro cúbico, ou seja, quanta energia tem disponível em 1 metro cúbico do que você está analisando, e 1 metro cúbico, você lembra que é 1.000 litros. Se a gente pode converter isso aqui também para massa, porque você sai de volume para massa com a densidade. Então, para você aqui fazer essa conta, a gente vai, então, achar o poder calorífico, que vai ser o poder calorífico em quilocal por metro cúbico, dividido pela densidade absoluta, você vai achar um resultado em quilocal por quilograma. Essa é a sua conversão. Você está saindo dessa unidade aqui e vindo para essa aqui. É só pegar esse valor aqui, colocar aqui em cima, pegar a densidade absoluta do GNV e depois a gente acha nossa unidade quilocal por quilograma. E a densidade absoluta do GNV, ele vai ser obtido multiplicando a densidade relativa do GNV, que é o DR, vezes a densidade do ar absoluta. A gente vai ver isso aqui no exemplo, que vai ficar mais fácil para a gente. Vamos lá. Calcular a potência teórica em quilowatts de um motor GNV que consome 8,63 metros cúbicos por hora. O combustível apresenta poder calorífico de 9,631 kcal por metro cúbico e a densidade relativa de 0,6425. Beleza, então como é que a gente começa aqui? Vamos separar o que a gente tem. Nosso poder calorífico, 9,631 kcal por metro cúbico. Nossa densidade relativa, 0,6425. A densidade do ar a gente já tinha também, 1,2 kg por metro cúbico. E o nosso Q é o consumo. Consumo, 8,63 metros cúbicos por hora. Quer dizer, então, que é 8.630 litros a cada hora. Isso aqui. O nosso dA, que é a nossa densidade absoluta, o que a gente lembra que vai fazer aqui? Ó, densidade absoluta vai ser a densidade relativa vezes a densidade do ar. Então, densidade relativa, 0,64. Densidade do ar, 1,2. Achamos a densidade absoluta, 0,77. Para achar, então, agora nossa capacidade calorífica, nosso poder calorífico, a gente vai, então, utilizar essa outra fórmula aqui, ó, PC, que é a nossa capacidade calorífica na unidade de quilocal por metro cúbico, dividido pela densidade absoluta que a gente calculou. Tá aqui, 9,631, tá aqui no exercício, dividido pelo 0,771 que a gente achou. Vai achar, então, aqui a conversão desse valor de quilocal por metro cúbico para quilocal por quilograma. Os dois são a mesma coisa, só a gente está utilizando só uma conversão. E, por fim, nossa potência teórica, essa você vai pegar esse valor, né, que vai ser
o PC, seu poder calorífico. Poder calorífico aqui, ó, sendo multiplicado pelo 8,63, que é o seu consumo, vezes também o 0,771, que é a sua densidade absoluta do gás. E por que eu estou dividindo por 3,6 vezes 10 a sexta? Porque eu quero transformar essa potência aqui em quilowatt. Então, esses dois valores aqui é simplesmente para transformação. Então, dá 96,64 quilowatts. Essa é a sua potência teórica do motor. Como se estivesse aproveitando todo o calor que está sendo inserido no seu motor. Agora, a gente também tem a potência indicada. A potência indicada é aquela que a gente leva em consideração as perdas lá do motor. As perdas caloríficas. Como que a gente faz isso? É a partir da pressão da expansão. Vocês já viram isso nas outras aulas comigo lá sobre motores. E também tem outras características dimensionais. Por quê? Olha aqui, ó. Potência indicada vai ser a força na expansão vezes o curso do pistão dividido pelo tempo para realizar aquele ciclo. E força vezes o curso é exatamente o nosso trabalho, ou energia da expansão, se vocês lembram bem. E como que eu vou fazer isso aqui, então? Eu posso simplesmente escrever isso aqui de outra forma. Porque força vai ser exatamente pressão vezes área. Porque pressão é força sobre área. Vocês lembram disso de fluidos, deixa eu ver a outra matéria. Esqueci o nome. Fenômenos de transporte também, se vocês tiveram isso. Então, a força é pressão vezes área. Então, estou só substituindo pressão vezes área, vezes aqui o nosso L, que já estava aqui, dividido pelo tempo. E por que eu estou multiplicando por esse N? N é o número de pistões. Então, não esqueçam disso, porque isso aqui é uma conta individual para cada pistão. Aí você multiplica pelo N para multiplicar pela quantidade de pistões que você tem no seu motor. E se a gente lembrar bem, o que é a área vezes um comprimento? É um volume. Então, a área do seu cilindro vezes o curso vai dar o volume do cilindro. Então, você vai simplificar essa equação para isso aqui. Outras coisas que são interessantes para a gente saber. O ciclo 2 tempos e 4 tempos tem um tempo diferente para realizar eles, né? Obviamente, um é 2 tempos, o outro é 4 tempos. Então, vamos lá. Para a gente calcular o de 2 tempos, a gente faz 2 vezes o curso do nosso pistão dividido pela velocidade linear do pistão. Lembrando que a velocidade linear do pistão é 2Ln. N é a rotação. Se a gente colocar aqui os dois um sobre o outro, a gente só sobra com 1 sobre N. N é nossa rotação do motor em rotações por segundo. Então, se você pega lá do motor a rotação por minuto, você tem que transformar ela para segundo para calcular isso aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir esse tempo nessa fórmula aqui, ó. Se eu substituir esse tempo nessa fórmula, eu vou achar que a pressão em um motor 2 tempos vai ser essa aqui, ó. P vezes o volume do cilindro, vezes a sua rotação, vezes o número de cilindros, vezes 10 a menos 3. Isso vai dar a sua potência indicada no motor 2 tempos, em quilowatts. Agora, para o motor 4 tempos, vou fazer a mesma coisa, só que o 4 tempos é 4 vezes L sobre a velocidade linear. Velocidade linear 2Ln. Fazendo aqui a substituição, a gente vai achar que o tempo para acontecer um ciclo de 4 tempos é de 2 sobre N, 2 sobre a rotação do motor. Substituindo esse tempo na nossa
fórmula da pressão indicada, que é aqui, ó, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. Meio de P vezes o volume do cilindro, vezes a rotação, vezes o N, vezes 10 a menos 3. Isso em quilowatt. Ó, já deixo aqui a unidade, ó, quilowatt. Então, N é a rotação do motor em rotações por segundo, e o N minúsculo é número de cilindros. Vamos lá, fazer mais um exercício aí. Calcular qual que é a potência indicada de um motor 4 tempos, de 4 cilindros, que tem o diâmetro do seu cilindro e o curso sendo 100 e 90 milímetros, respectivamente. Sua pressão na expansão vai ser de 12 kgfm por centímetro quadrado, e a rotação do motor é de 1.800 rotações por minuto. Lembra que aqui está por minuto e a gente vai ter que transformar. E aqui também está em quilograma-força, a gente vai ter que transformar para Pascal. Lembrando, quilograma-força, como que a gente transforma? Multiplicando pela gravidade. Então, vou multiplicar aqui por 9,8 vezes 10 a quarta, vou achar esse valor aqui em Pascal. Beleza, achou aqui. A gente só converteu isso, porque isso aqui é só a aceleração da gravidade. O volume do cilindro, o que a gente precisa? Só dessas duas informações aqui, ó. Porque o volume do cilindro é a área do cilindro, vezes esse curso, que é o comprimento. Então, vai ser π d ao quadrado sobre 4. Então, π d ao quadrado sobre 4, aqui está em metro, vezes o L. E o nosso L é 90 milímetros. Substituindo aqui o 0,09, você vai achar aqui que o nosso volume vai ser esse aqui, ó, 7,06 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E para sair de rotação por minuto para segundo é muito simples. Em 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então quer dizer que eu vou pegar isso aqui, 1.800, dividir por 60. Então vai ser 30 rotações por segundo. E para calcular a potência, só se eu utilizar essa fórmula que já foi mostrada aqui para vocês. Temos um meio da pressão, vezes o nosso volume, vezes aqui a nossa rotação por segundo, que é o 30 que a gente calculou, e a quantidade de pistões que a gente tem, ou de cilindros. Então, 4 cilindros. 4 cilindros estão aqui. Calculando isso aqui, a gente acha esse valor de 49,91 kW. Agora a gente tem a última potência, a potência efetiva. Potência efetiva, então, é aquela que vai levar em consideração até as perdas mecânicas. E como que a gente vai achar essa potência efetiva? É através do torque e rotação do meu motor. Torque, vocês sabem que é uma força vezes uma distância, não é? Então, nossa potência efetiva aqui em watts, a gente vai utilizar o torque em newton vezes metro, e a nossa rotação do motor em rotação por segundo. É aqui a conversão, ó, de metro vezes quilograma-força, ou quilograma-força-metro, que é o mais comum, para newton vezes metro. É só você fazer essa multiplicação aqui por 9,8. Ou divisão, se for o caso. Como que a gente calcula isso aí? Como que a gente sai naquela fórmula que está ali? A gente tem que levar em consideração todas as forças que estão agindo ali na nossa biela, manivela e virabrequim. Então, isso aqui é o meu pistão. Tem uma força aqui da expansão, olha. A força da expansão. Eu tenho uma biela. Essa biela aqui faz uma força FB, que se a gente pode decompor ela aqui em F cosseno, nesse caso aqui. Você tem essa FBI também, que é outra decomposição dela a partir desse ângulo, que é a força tangencial que acontece ali no seu virabrequim. Tem o raio aqui de giro do virabrequim e o ângulo de giro também dele. Como que a gente parte disso? A gente vai falar que nossa
nossa função, a estimada em função da força tangencial que é essa FBY aqui, e da velocidade angular, que a gente tem uma velocidade angular acontecendo aqui, a gente vai calcular essa pressão efetiva. E como que eu vou fazer isso? Velocidade angular, eu vou calcular como sendo o C, que é o perímetro disso aqui, ó, perímetro. Perímetro, se vocês lembram, é 2πr, perímetro, vezes a minha rotação, para eu achar a minha velocidade angular. Então tá aqui, ó, substituindo 2πr vezes a rotação, substituindo isso aqui lá em cima, o que a gente vai ter? Então, é essa fórmula final aqui do torque, que vai ser uma força vezes uma distância, se a gente lembra bem o que é, e a gente chega exatamente naquela equação. O torque, como que a gente calcula ele também, se quiser? A gente sabe que o torque é a força, que é a capacidade de movimentar alguma coisa. Então, é uma força numa distância que consegue movimentar alguma coisa. O torque está relacionado a você conseguir acelerar mais rápido. Quer dizer que você consegue movimentar mais. Você consegue deslocar um corpo de um lugar para outro de forma mais rápida, ali, com aceleração mais rápida. Ou com mais força. Por exemplo, na subida, a gente precisa mais de torque do que de potência. Potência é aquele que serve para velocidade. Já o torque é aquele que serve para a gente ter força na subida, força de levar carga e também a aceleração rápida. Como que a gente calcula isso? O torque é uma força vezes uma distância, então torque vai ser a força tangencial vezes essa distância aqui, que pode ser decomposta. A gente faz FB cosseno disso, vezes R. Lembrando, então, que a gente pode fazer pela trigonometria essa relação aqui do alfa. Então, a gente tem alfa, beta e φ. Quando a gente tem esses três, então, você pode utilizar essa seguinte relação aqui, ó. O alfa vai ser 90 menos, abre parênteses, 180 menos beta menos φ. Eta quer dizer que lá eles utilizaram outra coisa. Nosso torque, então, só substituindo o alfa aqui dentro, a gente vai achar isso aqui tudo. O que você precisa para resolver? Simplesmente desses valores aqui dos ângulos. Com esses valores dos ângulos, você consegue calcular o torque que sai ali no volante do motor. Vamos lá. Vamos calcular isso aí, para vocês verem como é que é. Calcule a força na... Pode falar? Esse raio seria o raio do volante? Aqui o raio da circunferência ali, que acontece ali no virabrequim. Porque sua biela está girando ali o seu virabrequim, e o virabrequim está girando o volante do motor também. Ó, a gente tem a nossa força na haste aqui, ó, F. O torque, que eu quero saber também. Quais são os dados que eu estou te dando? Pressão na expansão, que é 2 Newton por milímetro quadrado. Qual que é o diâmetro do cilindro, que é 100 milímetros. E quais são esses ângulos? Então, te dei esse ângulo, te dei esse ângulo e te dei esse ângulo aqui também. E o R, que é esse raio que a gente vai utilizar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos, então, fazer a força na haste da biela, que é o FB que a gente quer. A força na haste da biela, então, vai ser a força vezes esse cosseno, que é essa componente aqui, gente, ó, exatamente essa componente aqui para baixo, vai ser igual à pressão vezes a área. Por quê? Essa força aqui, FB cosseno, ela equilibra com essa força que está aqui em cima. Essa força que está aqui em cima, a definição de força é pressão vezes área. Então, pressão vezes área vai equilibrar com essa força do FB cosseno.
Então, a gente isola essa força na biela, P vezes A dividido por cosseno de θ. Fazendo isso aqui, ó, substituindo nossos valores, cosseno de 20 graus aqui eu tinha te dado. A área vai ser πd ao quadrado sobre 4. A pressão é 2, tá aqui, ó, pressão Newton por milímetro quadrado. Isso é, se você lembra bem, é megapascal. Então, fazendo essa conta, a gente acha que em Newton, 16,71 kilonewtons. É essa força. Agora o torque. O torque é só utilizar aquela fórmula também. Achamos aqui qual é a força na biela. A gente vai multiplicar por todos aqueles ângulos, substituindo os valores deles. Ó. Então, eu vou substituir aqui o θ por 20, o beta por 120 e o R por 75 vezes 10 a menos 3, porque foi dado aqui para você que é 75 milímetros, e eu passei isso aí para metro. Fazendo essa conta, a gente acha um torque aqui do volante do motor de 805,86 newton vezes metro. Agora vamos ver como é que é um gráfico de torque e potência. Vocês veem isso aqui bastante nos carros, né? Em testes de dinamômetro que eu pedi para vocês pesquisarem. Você tem aqui o torque e a potência. A torque de um lado e a potência de outro. E a rotação é o que varia. Você vai ver que a potência máxima sempre vai acontecer na sua máxima rotação. Porque a gente tem o N lá multiplicando, então a potência máxima sempre vai acontecer lá. Já o torque, ele não acontece onde tem a máxima rotação. Ele acontece onde que acontece a máxima força. Então, quando tem a máxima força no motor, é onde você tem seu máximo torque. Então, a gente costuma ter assim, ó, a potência cresce até o fim e o torque vai mais ou menos ali numa certa rotação. Nesse caso aqui, em 1600. Isso aqui é um motor diesel. Você vê aqui, então, que a rotação dele é baixa, o torque máximo é mais baixo e a potência máxima também é numa rotação mais baixa. Isso aqui é um motor Perkins, série 800. Eles são 4 cilindros. Tem aqui essa relação de diâmetro e curso, qual que é a cilindrada deles, 4 tempos, qual que é a taxa de compressão e qual que é o peso. Então, com isso aqui, você consegue ter uma noção muito boa do que é o motor. Você vai ter onde que é a sua aceleração mais indicada e onde que é a potência melhor, até onde você consegue chegar, 60 kW. Agora, no nosso rendimento térmico. A gente calculou todas essas potências para ter um rendimento do nosso motor. Tem alguns rendimentos. Tem o rendimento térmico, que vai ser a sua potência indicada sobre a potência teórica. Lembrando, potência teórica é aquela que a gente não desconsidera tudo. É tudo 100%. Então, a minha potência indicada é para ver o quanto de perdas caloríficas eu tenho. Então, esse rendimento térmico é para ver as perdas caloríficas. No rendimento mecânico, a gente vai ter aqui a perda efetiva sobre a potência indicada. É para saber o quanto de perda mecânica eu tenho em relação às outras perdas. Se é relevante ou se não é. E o seu rendimento termomecânico é para você ver em relação ao completo. Ao que poderia ser se não tivesse perda nenhuma e quando a gente tem todas as perdas. Então, seu rendimento termomecânico vai ser a pressão efetiva, que é aquela que considera as perdas mecânicas, dividido pela potência teórica, eu falei pressão, eu acho, potência teórica, que você desconsidera tudo. Fala que todo o calor que entra ali é um calor aproveitado. Beleza. Essas curvas características, aquela que eu mostrei para vocês, a gente utiliza isso para ver qual que é o comportamento do veículo, né? Quanto a torque, potência, velocidade, rotação e consumo de combustível. Olha aqui como é que a gente faz essa análise. A gente tem uma curva de
torque e uma curva de potência aqui acontecendo. Isso aqui é uma curva de potência, essa aqui é uma curva de torque. E a partir aqui dessa área que a gente vai definir aqui no meio, vai ser a sua área de maior economia. Então, por isso que quando a gente vai dirigir um carro e quer ser mais econômico, costuma ficar numa rotação de economia, que nesse caso aqui vai de 1.000 até 1.500 rotações por minuto. Então, é assim que a gente define, por exemplo, qual que é a programação que a gente faz num carro automático. Em qual rotação que ele tem que ficar para ser econômico? A gente vem aqui nos gráficos e determina isso a partir da união dos dois. Qual que é a rotação ótima? Aquela que você tem mais potência e mais torque. E era isso, pessoal. Dúvidas? O que vocês acharam dessa matéria? Ô, Vinícius, tem uma dúvida aqui. Por que quando é utilizado o álcool a potência é maior? Potência maior? Potência efetiva que você fala, né? Vamos voltar lá. Ô Vinícius, essa questão do álcool também tem muita questão a ver da explosão também, né? O álcool é bem mais explosivo que a gasolina, né? Ele é mais volátil. Ele causa maior explosão dentro da camisa em questão da gasolina. É porque ele alcança maiores temperaturas. Ele, digamos assim, ele entra em combustão mais fácil. A gente tem aqui alguns tipos de álcool, né? Esse poder calorífico aqui vai estar relacionado mais com o rendimento. Porque vocês viram que lá no final das contas a gente calculou rendimento. E por isso que quando a gente fala aqui, ó, o poder calorífico da gasolina é muito maior que o do álcool. E é dessa forma que a gente fala. Só compensa para o álcool se você tiver uma relação de 70% a menos no preço. Ou seja, 70% do preço. Se o álcool for 70% do preço, está ok, você pode colocar. Se não, não está ok. É simplesmente pelo fato do rendimento. Por isso que a gasolina consome menos, porque tem um poder calorífico maior. Mas quando a gente vai ver na potência do motor, a gente tem que levar em consideração a volatilidade do combustível. O álcool vai ter uma volatilidade maior e vai conseguir entrar em combustão de forma mais fácil. Dessa forma, você vai conseguir uma potência efetiva maior. Aqui não está nem mensurado, mas a sua potência efetiva lá no final das contas, que vai levar em conta tudo isso que a gente fez, vai levar em consideração isso aqui também. Entendi. Em Carflex tem algum problema, por exemplo, misturar a gasolina com álcool? Olha, depende da versão do seu carro, né? Porque os mais antigos, eles pediam para você zerar o motor, né? E trocar o combustível. Mas só que hoje sua central eletrônica já consegue fazer o cálculo muito certinho, dependendo assim do quão moderno for o seu carro para você utilizar. Mas eu te garanto que se você utilizar separado, vai ser muito melhor na questão de economia. Ô Vinícius, em questão dessa mudança aí também, dependendo se você estiver usando só álcool, e depois passa para gasolina, o carro também demora um período, né, até reconhecer. Tem vezes que tem que passar até o aparelho nele para poder configurar. Ele pode Então, é mostrar para o porque... sensor, né, que foi mudança de combustível. Assim, supostamente não era para acontecer isso, mas deve ser o sensor fica muito velho ali e vai perdendo um pouco a sensibilidade, aí vai piorando, por isso que acontece isso. E por isso que pedem assim para você, tem que andar um tempo para ele acostumar, deixa ali um pouco de álcool ainda, um pouco de gasolina para você acostumar o seu sensor ali até você mudar.
É igual aquele mito, né, que eles falam, né, que quando você usa muito álcool, de vez em quando você tem que colocar com uma gasolina aditivada, né, e rodar, A parece gasolina que aditivada, para poder dar ela uma tem limpada nos apenas bicos, né, uma nas função. velas. A função dela é apenas de limpar os bicos injetores. Mais nada. A gasolina aditivada não vai te dar mais potência, não vai te dar mais torque. A única coisa que ela faz é limpar os bicos injetores, porque tem alguns componentes ali, algumas substâncias dentro da aditivada que vão fazer com que essas impurezas saiam. É a função dela. O uso do álcool como combustível, ele, por exemplo, ele não precisa ser útil usar a gasolina aditivada para limpar o bico? É bom, né? Tipo assim, de vez em quando é bom. Não é toda vez. Não é indicado para você utilizar 100% das vezes gasolina aditivada. Eu diria Mas, que 20%, 10% das vezes você pode utilizar aditivado, porque mais do que isso você está talvez até prejudicando ali seu bico injetor. Vinícius, eu já reparei nos Honda Civics, principalmente modelo anterior a 2009, fica escrito na tampa Hum. do tanque, não usar gasolina à base de enxofre. A aditivada ela é a base de enxofre, ela queima a junta do motor do Honda Civic. Já reparou isso? Então, deixa eu te falar. As gasolinas com base em enxofre foram banidas do Brasil já faz um bom tempo. O que acontece, já me falaram isso também. Eu tive um Honda Civic, desses modelos aí que você está me falando, e eu lembro até de ver isso aí lá na tampa de combustível. E o que acontece é que os frentistas mesmos não sabem que não tem mais enxofre na composição. Porque o enxofre é altamente poluente, é tóxico. Então, por que não utiliza enxofre? É só por isso. É porque é muito Ah, poluente e tóxico. me Mas você falaram pode ficar tranquilo que não existe isso mais. não queima a junta do motor, não, porque um amigo meu falou que queimou a junta e o mecânico especializado falou que foi por isso que botou a aditivada. Só se tiver batizada, viu? Porque É, se for um local honesto, nunca vai ter isso aí, não. beleza. Ô Vinícius, você vai lá naquele slide lá que tem os ângulos lá, eu perdi a parte, o que que é o R lá naquela equação? O R aqui é o raio aqui Ah, é o de raio giro. mesmo de giro. Ah, Sua sim. biela está girando aqui, ó, girando, girando, girando. E esse é o raio de giro. Até que tinha caído aqui, eu não tinha visto, obrigado. Aqui, ó. Esse é Ah, e outra o coisa, R. naquela potência, vai lá no exercício de potência teórica lá. Esse? Hum, não acho que não é isso, não. É aquele que é o mesmo da PS. É porque Esse aqui. aí, eu tava olhando porque aí na hora que você calcular esse PC aí, ó, você divide por esse 0,771. E depois, lá na outra fórmula, na fórmula final, você vai multiplicar por ele de novo. Então, se você não multiplicar por ele e usar esse outro número aí, já dá certo, será que não? Dá sim. A única coisa é que eu mostrei aqui só qual que é a conversão. Ah, Porque sim, na hora que você for entendi. jogar aqui nessa fórmula, você não precisa. Simplesmente isso aí. Ah, não, beleza então, obrigado. E nada. Vamos ver se tem mais dúvidas. Não, 3.600 vezes 6. Como assim? Explica isso aí que eu não entendi, não. Daniel.
Cadê o Daniel? Ah, não, tá bom. Tá. Ah, beleza. Então, depende de posto, né, Marcelino? Cada posto aí você tem que ir num de confiança mesmo. Eu tenho um aqui em Patos que 2 vezes já me deu problema, eu só faço raiva com aquele negócio ali. Certeza que tem água, certeza. Vinícius, como é que a gente faz para calcular qual é o melhor combustível que a gente coloca no carro, assim, digamos, o mais barato, né? Tem uma formulazinha que Então, o pessoal comenta aí, mas eu não sei exato como é que faz. você tem que ir na ficha técnica de cada carro, né? Eu, por exemplo, eu vou lá na ficha técnica do carro, supondo, Honda Civic 2009. Aí você vê o consumo de combustível na cidade vai ser 10 quilômetros por litro. E o consumo de álcool na cidade vai ser 6,8 quilômetros por litro. Quer dizer, então, que o álcool tem que ser 0,68 do preço da gasolina. Então tem que ser só 68% da gasolina para compensar. Abaixo disso tá ok. Acima disso não tá ok. Ah, isso varia de carro para carro, né? Carro para carro. Todo carro é diferente. Por exemplo, eu tinha um carro, foi a maior tristeza da minha vida, o meu Focus, que na gasolina ele fazia 5,5, 6 na cidade, e no álcool ele fazia 5. 5 e pouco. Então quer dizer que o Credo, isso aí é álcool era muito motor melhor. 6 cilindros? Não, era 1,6. Você não tem noção, era um carro mó esquisito. Está doido, ele E, tem que ser igual o tonto aí. aham, Você é foi a melhor maior comprar um alegria quando Opala eu aí. vendi esse carro. Pra você ter ideia, né? Então vai de carro para carro. Nesse carro compensava demais o álcool. Se eu colocasse gasolina era para perder dinheiro. E o álcool podia estar lá 75% do preço, estava de boa. Entendi. É isso. Beleza. Beleza, então eu vou encerrar a gravação aqui.